Larva migras cutânea, a mapeadora de peles. Larva migras cutânea, ou como é popularmente conhecida bicho geográfico, é uma doença causada por larvas nematóide de Ancylostoma brasiliensis e Ancylostoma canino, que parasitam o intestino de cães e gatos. A doença pode ser denominada como dermatite pruriginosa ou bicho das praias, pois é comum contágio em praias onde há presença de fezes de cães e gatos que estejam contaminados, e por isso é bastante encontradas nos países tropicais. Em 1924, 50 anos após a descrição da larva migras cutânea, foi feita a primeira biópsia cutânea, que comprovou a presença de um parasita que penetrava a pele e migrava através dela. Os locais mais comuns de contaminação pela larva migrans cutânea são as caixas de areia de parques infantis, as praias ou outros locais arenosos que tenham sido previamente frequentados por animais infectados, dessa forma justificando seu outro nome popular, bicho da praia. Tudo começou quando eu e alguns amigos meus viajamos para o Rio de Janeiro e resolvemos ir à praia de Copacabana para curtir um dia ensolarado. Então ficamos na areia, nos divertindo na beira da praia mesmo. Ao chegar no hotel, comecei a sentir uma coceira intensa abaixo do pé, porém achei que era algo que tinha me dado alergia, então não me importei. Só que no outro dia a coceira ficou cada vez mais intensa e começou a formar umas certas bolhas no local. Então rapidamente procuramos o pronto-socorro mais próximo do hotel. Ao ser consultada pelo médico, descobri que eu estava com uma infecção causada por larvas que habitam no intestino de cães e gatos, chamadas de bicho geográfico. E realmente, quando estávamos na praia, vimos uma certa movimentação de cães e gatos na calçada da praia. O médico passou um tratamento com albendazol durante 7 dias e logo me recuperei dos sintomas, mas não vou mentir, essa situação me deixou bem assustada. Como esses animais são muitas vezes de rua ou domesticados, ambientes como campo de futebol, praças ou calçadas de casas são possíveis locais de contaminação, e as crianças são alvos fáceis desses parasitas. Cobreiro eu já tive bastante. Os moleques da rua também, tudo tinha. A gente brincava várias vezes num terreno que tinha na esquina da rua. E lá a gente jogava bola e esse terreno era descampado, né? Era só terra. E a gente ia pra lá, aí não se importava com relação à doença, com relação a pegar essas coisas não, porque a gente era moleque, a gente só queria saber de brincar mesmo. E com o tempo começaram a aparecer essas cobreiras, essas cobrinhas, né? Que aparecem na pele, apareciam muito nos pés principalmente. Nas mãos também, porque a gente caía, aí apoiava no chão, né, e acabava pegando. Aí existia um mito também que se ele fechasse a mão, tinha que amputar a mão, ou se ele fechasse a perna, tinha que amputar. Se fechasse o tronco aqui, aí você morria. Se chegasse na cabeça também, você morria, né? Prevalecia muito dessa ideia. A gente tinha um certo medo e a gente tentava furar, né, para poder se saía para matar logo, né, o bicho lá. A gente não sabia direito como é que era e era assim, era os moleques tudinho tinha. Por isso é importante sempre buscar ajuda médica em casos de suspeita de infecção. A larva migras cutânea é uma infecção que ocorre no Brasil, principalmente no período de férias, onde há um maior deslocamento de turistas e outros banhistas às praias, local onde pode haver sim uma grande concentração desse parasita. Assim como os pacientes falaram, um dos primeiros sinais e sintomas que ocorre é justamente a vermelhidão e a coceira no local da penetração da larva. Outros sinais e sintomas que podem ocorrer é justamente, semanas após essa infecção, o surgimento de rastros avermelhados na pele, o que vai significar que a larva iniciou um estágio de deslocamento. Alguns pacientes relatam sentir o deslocamento dessa larva no corpo. Esses sinais e sintomas são considerados sinais e sintomas leves da infecção, porém existem sinais mais graves, e isso se dá por alguns fatores, como a própria infecção secundária, onde o paciente não tem uma higienização correta do local da penetração da larva e adquire outros micro-organismos que causam infecções mais severas.
Um outro fator é justamente a própria penetração da larva, o local onde ela penetra no corpo. Se ela penetrar numa região torácica, por exemplo, ela pode mais facilmente chegar a órgãos como os pulmões e assim causar uma pneumonite, uma inflamação dos pulmões e ocasionar episódios mais severos de dispneia, por exemplo. Então, quando o paciente ele se encontra com algum desses sintomas, tanto leve quanto mais severos, a gente indica que ele procure uma unidade de saúde a fim de diagnosticar essa patogenia. Lá na unidade de saúde, nós médicos iniciaremos um processo buscando assim um diagnóstico. Então, iniciaremos com uma anamnese, onde a gente vai avaliar o histórico desse paciente, onde ele esteve, se ele esteve em um local com grande incidência dessa infecção. Vamos iniciar um exame físico, onde a gente vai avaliar o local de penetração da larva, ver como é que está aquela infecção. E também há exames mais específicos, como o próprio exame de sangue, onde a gente avalia os índices, as taxas de hemoglobina E no sangue e avalia sim a presença, por exemplo, de uma infecção parasitária. Com o diagnóstico feito, iniciamos assim um tratamento. Esse tratamento ele pode ser feito com alguns medicamentos, tanto de uso tópico, como pomadas, quanto também de uso oral, como os comprimidos. E esses medicamentos podem ser a ivermectina, o thiabendazol ou albendazol, dependendo do estado do paciente. Todos esses medicamentos são antiparasitários, assim, para combater o parasita que está causando a infecção. Então a gente indica que na presença desses sintomas, tanto leves quanto severos, procure de imediato a unidade de saúde a fim de iniciar um tratamento mais cedo e assim adquirir os níveis mais elevados da eficácia dos medicamentos. Para ajudar na prevenção de novas infecções, é interessante entender o ciclo de vida desse parasita. Essas espécies parasitas se alojam no intestino de cães e gatos, onde se alimentam e iniciam seu ciclo reprodutivo. Ao final do ciclo, então depositam os ovos nas fezes do seu hospedeiro natural, que então o animal irá defecar os ovos. Os ovos necessitam de calor e umidade elevado para poder eclodir, mas assim que isso acontecer, basta o ser humano passar descalço ou se deitar sobre a região onde o animal havia defecado, que a pessoa terá alta chance de se contaminar. Regiões tais como a praia ou o campo de areia, que tem altas chances de ter o parasita incluso na sua constituição. Quando em contato com a pele do ser humano ou o hospedeiro acidental, o parasita irá iniciar o seu longo e desconfortável trajeto de cavar sobre a pele o caminho em que ficará acomodado. Contudo, apesar de haver tratamento, existem maneiras profiláticas para evitar a contaminação. Seriam o uso de calçados para evitar o contato com o solo, a remoção de dejetos do seu animal doméstico e exames rotineiros do animal para verificar se está contaminado ou não. E em regiões públicas onde há o trânsito de animais de rua, onde nesse caso não é tão fácil realizar os exames ou limpar os dejetos dos animais, o recomendado é que o governo ou a comunidade do bairro realize ciclagem das areias de tanques e campos. Por isso, todo cuidado é pouco, pois nunca se sabe onde podemos nos deparar com esses pequenos seres.